Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje, seguindo a nossa série de vídeos sobre Kotlin, nós vamos abordar laços de repetição, tá bem? No vídeo de hoje, nós vamos abordar alguns tipos de laço de repetição, como o while, do while e o for, tá? Dentro do for, nós vamos trabalhar com ranges e algumas outras particularidades do for. Entre o while e o do while, nós vamos focar em entender não só como eles funcionam, mas qual que é a verdadeira diferença entre eles, tá bem? Então, para a gente conseguir entender isso da melhor forma, eu vou mostrar para vocês a sintaxe, como que é ali a teoria, tá, desses laços, e aí a gente vê a prática, porque sem prática a gente não consegue pegar nada, tá bem? Então, vamos lá para a nossa parte prática do vídeo, onde nós vamos fazer alguns laços de repetição, bem? Estou aqui na minha IDE, no IntelliJ, eu vou criar um novo projeto aqui, eu vou criar aqui Lacus Repeticão, tá bem? Kotlin IntelliJ, vou adicionar um sample code aqui já para criar tudo para nós. Perfeito, já criou a função main, tá? Então, vamos lá. O primeiro laço de repetição que nós vamos ver é o while. Como que o while funciona? O que ele quer dizer, tá? O while, ele se escreve assim, tá? Então, nós temos aqui condition e body, perfeito? Então, traduzindo, nós podemos dizer que é o seguinte: enquanto essa condição for verdadeira, repita isso, tá? É exatamente isso que o while faz, tá? Vamos ver aqui na prática. Vamos criar uma variável contador, vou colocar o valor dele como 0 e vou criar aqui, ó, while meu contador for menor ou igual a 10, eu quero que tu execute esse código aqui. Então, println contador. Tá vendo que ele tá me dando um warning aqui, certo? Ele tá falando assim, olha, a tua condição contador menor ou igual a 10 é sempre verdade. Por que que ele tá me dando esse warning? Porque se a gente vier aqui e executar a função main, sendo essa condição sempre verdadeira, olha o que acontece. Olha aqui, olha meu terminal. Ele está printando números infinitamente. Ele vai continuar printando esses números até que a memória do dispositivo estoure. Tá? Eu vou fechar aqui. Pronto, tá, fechei aqui. Porque que é muito importante a gente ter noção disso. Porque imagina só se a gente está desenvolvendo um aplicativo para Android e a gente faz um while com uma condição que é sempre verdadeira. A gente sabe que os computadores hoje, ele tem uma boa quantidade de memória, ele consegue suportar isso. Talvez esse carinha aqui, um println, ele acabe não dando problema nenhum se eu deixar a noite aqui o dia inteiro rodando, tá? Mas imagina num dispositivo que tem pouca memória, que tá ali consumindo, abrindo outros aplicativos e tudo mais. Pode ser um grande problema, pode fazer com que o telefone em si pare de funcionar, porque ele vai se travar todo, porque aquele aplicativo ali vai estar pedindo mais memória e o sistema operacional não vai ter de onde tirar memória, tá? Então é bem importante a gente ter noção disso, tá bem? Como é que a gente faz para resolver esse problema? A gente vai vir aqui e vai fazer contador recebe contador mais 1. Isso quer dizer que a gente está adicionando 1 ao valor do contador e o contador está recebendo isso. Ficou um pouco confuso? É mais ou menos como se assim, contador vale 1. Aí então eu estou fazendo que 1 mais 1, logo o meu contador vale 2. Perfeito? Esse carinha a gente pode simplificar ele, pode ver que até a nossa ideia já está dando assim, substitua por mais igual.
contador mais igual 1. Essa expressão, tanto mais igual como menos igual, vezes igual, divididos igual, tá? Funciona da mesma forma, como se eu estivesse fazendo isso aqui, por exemplo, ou isso aqui, tá? Então, é a mesma coisa. E quando a gente está trabalhando com laços de repetição, se a gente está trabalhando ali a gente quer iterar um por um, uma coisa que a gente usa muito é o mais mais. Quando a gente está iterando crescentemente. Caso a gente estivesse iterando decrescente, a gente utilizaria o menos menos, tá? Então, eu vou deixar o mais mais aqui, vou rodar. E nós vamos ver que o resultado agora no terminal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, bonitinho, até 10. Perfeito. É exatamente isso que o while faz. Enquanto a nossa condição for verdadeira, ele vai executar esse cara aqui. Isso a gente pode expandir para vários momentos. Não sou um contador, mas quero fazer uma busca no banco e enquanto o serviço não me retornar, eu vou exibir um loading para o usuário. A gente pode imaginar muitas coisas com um while, tá bem? Então, vamos passar para o segundo carinha que nós vamos ver hoje, que é o do while. Vamos seguindo a mesma ideia aqui, do, tá? Então, deixa eu separar aqui, é assim, do, aqui, while, condition, body, tá? Para deixar igual de cima. Então, assim, faça isso aqui, enquanto essa condição for verdadeira. Tá. Aqui comentou sem querer, perdão. Então, essa aqui seria a nossa sintaxe do while. E isso aqui seria mais ou menos a tradução dela, tanto das palavras quanto prática, tá? Então, vamos comentar esse carinha aqui, tá? Porque eu quero criar um novo contador, tá? Que vai receber o valor de 0. E eu quero que nesse do a gente faça contador mais println contador. E a nossa condição do while vai ser enquanto o contador menor ou igual a 10. Tá? O que vai acontecer aqui? Quando a gente executar, vocês vão ver que eu não vou printar o 0. Eu vou começar no 1 e vou printar até o 11. Mas por que isso aconteceu se eu falei que é só até ele ser menor ou igual a 10? Tá? Agora nós vamos utilizar essa feature aqui de debug para que a gente consiga entender como é que isso está funcionando. Tá? Vocês podem ver aqui que na primeira iteração o contador está valendo 1. A condição é verdadeira, então a gente passa para o próximo. Contador igual a 2, condição verdadeira. Condição igual a 3, contador igual a 3, condição verdadeira, certo? Vocês notaram que começou no 1, mesmo aqui sendo 0, certo? Porque ele executa isso antes da condição. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, nosso contador está com o valor de 9. A condição ainda é verdade. Contador valor de 10. A condição é verdadeira. Ele é menor ou igual a 10. Ele é igual a 10. Então, o que acontece? Ele executa mais uma vez. Ele printa o contador como 11 e quando cai aqui no while, a condição não é mais verdadeira. Então, ele para de funcionar. Por isso que ele não printa o 0 e ele printa o 11 também. Tá? Porque ele vai fazer esse cara antes de validar a condição. Isso é utilizado mais quando temos alguma
especificidade relacionado à necessidade de executar uma vez antes ou uma vez após a condição se tornar verdade. Se tornar falsa, né? Perdão. Então, assim, o do while, geralmente ele é utilizado quando nós temos essa necessidade aqui de executar o código antes de validar a nossa condição. Tá bem? Essa é a diferença entre o while e o do while. O while a gente valida e depois executa, e no do while a gente executa e depois valida. Tá? Então, assim, se eu colocar aqui, só se for menor que 0. Pô, não deveria funcionar, certo? Ó, a condição é sempre falsa. Só que ele vai printar o 1 igual. Ó, executou, printou o 1. Mesma condição sendo sempre falsa. Por quê? Porque ele executa antes de validar a condição. Tá bem? Tá, então, vou comentar essa parte aqui. E agora nós vamos trabalhar com o for. O for é um laço de repetição bem simples, tá? A gente pode ler ele como se fosse para cada, tá? O que vai acontecer? A estrutura do nosso for é assim, for, aí aqui eu quero o i, vou criar um i aqui, in 1 a 10, eu vou botar para ele dar um print ln no i, certo? Então aqui eu tenho que para cada valor in, aí aqui eu posso ler o meu for como assim, ó, o valor in range, tá? Então, para cada valor de i, vou botar aqui para cada valor de i no range 1 até 10, eu quero printar o i. Então, se eu colocar para ele executar, ele vai printar bonitinho, ó, de 1 a 10, perfeitamente. Exatamente da forma que a gente quer, tá? O que acontece? A gente pode ter um for dentro do outro. Posso ter aqui um for j em i até 5. E aí aqui eu vou fazer um print do i plus j. Vou somar o i com o j e vou printar. Um for dentro do outro. Olha só que bacana que vai acontecer. Ó. 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10. Então vocês viram que assim, sempre começou a aumentar 1 de qualquer lado, certo? Então, com o for a gente pode trabalhar de diversas formas, mas vai ser sempre assim. Vai ser eu querendo validar um valor dentro de um determinado range, tá? O que a gente pode fazer de diferente dentro de um for? Tá? Eu posso fazer assim. Opa, peraí. Escrevi errado aqui. Eu vou fazer do 0 until 10. Ó, vocês podem ver que a ideia aqui ela tá até colocando essas condições, certo? Ó, menor ou igual 0 e menor que 10. E antes, quando eu fiz o for i in 1 to 10, pode ver que é menor igual e menor igual. Quer dizer, maior igual e menor igual. O que acontece? Quando a gente utiliza os dois pontos, ele vai pegar as duas bordas, tá? Quando a gente utiliza o until, ele só vai pegar um valor antes, tá? Então aqui, ó, vou colocar esse print aqui. Deixa eu comentar esse for, tá? Pra gente não ter laço desnecessário. Quando a gente executa, vai ver que ele vai do 0
até o 9, ele não pega o 10. Se a gente quiser as duas bordas, nós temos que utilizar os dois pontinhos. Tá? Se eu colocar os dois pontinhos ali nesse caso, nós vamos ter o print do 0 ao 10. Ó, 0 ao 10, tá? Deixa eu apagar esse aqui. Deixa eu minimizar aqui. Nós temos algumas outras formas que nós podemos trabalhar com for. Tá? Eu vou deixar todas elas aqui para que vocês possam ir acompanhando, vendo, voltando sem problema nenhum, tá? Então eu vou botar aqui em 0 until 10, tá? Eu só não vou botar para printar nada para não ficar diferente aqui os nossos exemplos no terminal, tá? Agora eu quero fazer um for onde eu vou printar o valor de i, tá? Em 5 down to 1. O que esse carinha vai fazer? Exatamente isso que vocês estão pensando, minha gente. Nesse for, utilizando a condição down to, eu vou conseguir printar do maior até o menor. Tá? Olha que bacana. Isso acontece muitas vezes, tá? Tem vários lugares que a gente precisa. Antes no Java a gente precisava criar contadores reversos, tá? Utilizando o menos menos, que eu falei para vocês antes ali no while e no do while, tá? Pegávamos valores, invertia toda a lógica do laço de repetição para poder fazer isso. Agora no Kotlin a gente só precisa colocar essa informaçãozinha aqui, tá bem? Tá, vou tirar o print, tá? Que eu quero mostrar mais um carinha para vocês, tá? É esse aqui, ó. For i em um range de 0 até 10. Só que dentro desse laço aqui, eu quero que printe só os números pares. Bom, a gente sabe que a gente poderia muito bem vir aqui fazer if i o resto da divisão por 2 igual a 0, a gente printa o i, certo? Então, esse carinha aqui é para mostrar que seria a diferença, né, o resto da divisão por 2, for igual a 0, a gente printa. Se eu fizer isso aqui, ele tem que me printar o 0, 2, 4, 6, 8 e 10, tá? Perfeito. Só que se eu falar para vocês que nesse caso aqui a gente pode fazer um step 2 e fazer assim. Olha só que bacana. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Tá? Mas a questão de pegar os números pares é melhor fazer o cálculo, tá? Porque aqui eu posso fazer assim. Posso colocar um step 3. Imagina só, ó, 0, 3, 6, 9. Olha só, tá? Vamos ver agora esse step, só que de uma forma diferente. O i em um range de 100 até 10. Ó, aqui ele... Opa. Down to 10. E eu quero que ele faça step 10. Então, ele só vai printar 100, 90, 80, 70, tá? Pelo menos essa é a nossa ideia, tá bem? Vamos botar aqui para rodar. Olha só, 100, 90, 80, 70, 60, até o 10, tá? E a gente pode fazer diferentes combinações utilizando o until, down to, step, fazer diferentes tipos de laço de repetição com diferentes necessidades. Para diferentes necessidades nós temos diferentes tipos de laço de repetição, tá? Vocês viram a gente utilizando essa palavrinha in aqui, tá? Em alguns casos. Então, assim, essa palavrinha in
ela serve para nos dizer que a gente tem que pegar o valor que estiver dentro daquele range, tá bem? Então, de acordo com o que estiver dentro daquele range ali, eu quero que a gente pegue o valor, adicione na nossa variável. Aqui a gente usou o i, mas a gente pode usar j, a gente pode colocar valor, a gente pode colocar... vamos supor que a gente está com uma lista de carro, então quero que o valor aqui seja chamado de carro, e aí eu vou aqui, eu vou dar um print no meu carro, tá? Então aqui a gente pode brincar de diferentes formas, tá? Um laço de repetição for, geralmente a gente usa quando nós temos um tamanho da lista, tá? Ou tamanho de iterações, quantidade de vezes fixas. Por quê? Porque se a gente não sabe, se a gente precisa de uma condição um pouco mais elaborada, é muito melhor que a gente utilize o while ou o do while, tá? Então, só vamos utilizar o for se nós tivermos o valor correto, tá? Só que essa palavrinha aqui é agora meio que o bônus, tá, pessoal? Vamos criar aqui, ó, um bônus. Vai ser sobre a palavrinha in. O que essa palavrinha quer dizer? Cara, ela valida se um valor tá naquele range. Então, como que a gente pode fazer aqui assim? Vamos botar aqui, ó. Val value recebe 35 e eu quero printar se 35 em 30 a 40. Pô, ele já tá falando aqui que a nossa condição é sempre verdadeira, certo? Mas vamos... Tá, agora eu vou excluir esses códigos comentados aqui, tá? Para que a gente possa ficar mais fácil de trabalhar aqui, de visualizar quando a gente está executando a função e o nosso código, tá bem? Então, ele printou true aqui no terminal para nós, porque ele validou que, olha, o 35 realmente está dentro desse range. Tá? Então, olha, pode executar. Essa validação aqui é praticamente como se a gente estivesse fazendo assim, olha, o meu value ele é maior ou igual a 30 e o meu value é menor ou igual a 40, tá? Ele tá até dizendo que a gente pode simplificar. É sempre verdade, ele tá dizendo pra gente ver se ele é só menor ou igual a 40, né? Mas se eu botar aqui 10, por exemplo, a minha condição aqui, ó, ele já fala, opa, é sempre falso, então, sei lá, faz outra condição aí. Mas só queria mostrar pra vocês que esse in aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Ele tá fazendo todas essas validações. Então, pô, essa palavrinha aqui, ela é muito importante, tá? Ela vai nos ajudar em vários momentos, tá? Então, a gente pode utilizar ela não só no laço de repetição, mas a gente também pode utilizar ela em algumas validações, tá bem? Mais pra frente, quando a gente começar a trabalhar com listas, a gente vai voltar a ver essa palavrinha, a gente até vai fazer algumas coisas bem legais, tá? Podendo validar listas, fazer laços de repetição em cima de listas, tá bem? Mas por hoje a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer sugestão, por favor, deixem nos comentários. A gente está sempre lendo, buscando melhorar, trazer o melhor conteúdo para vocês. Tá bem? Muito obrigado e até breve.